Bom, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro contato, nossa primeira sessão em grupo. Estamos falando aqui sobre o Instituto 5S. Você já foi apresentado, por isso você está aqui, mas o nosso primeiro contato a gente precisa falar então como é que surgiu a ideia do modelo em saúde que a gente usa aqui no Instituto. Quando a gente pensa em saúde, muitas vezes a pessoa procura questões, nossos colegas de outras abordagens vão sempre trazer o quê? Olha, o mais importante para a pessoa é o comportamento, e aí nasce toda uma abordagem que vai estudar a questão do comportamento. Muitas vezes uma abordagem vai dizer que o importante de uma pessoa é a questão da sexualidade e tudo que envolve a pulsão de vida, a pulsão de morte, tudo que tem a ver com a sua energia pulsada para fora ou para dentro, né? Extroversão, introversão. Muitas vezes a gente vai. E aí eu entendo como centro de toda a existência a questão da sexualidade. Uma outra abordagem, outros teóricos vão dizer que o mais importante para a pessoa é ter um sentido. Então, não importa se você, quando você tem um sentido, um porquê, você aguenta qualquer como. Então, a gente começa a trabalhar com uma ideia de sentido, né, do logos. Algumas outras abordagens vão trazer que o importante para a pessoa e aí cada abordagem vai sendo criada. O importante para a pessoa é ela se tornar um indivíduo, ela criar e desenvolver a sua identidade, a sua individuação. E aí ela então precisa enfrentar a sua sombra e aquilo que está encoberto. E aí a gente vai criando abordagens na psicologia, formas, né? E que todas elas vão ter a sua contribuição significativa. A ideia aqui no Instituto, o 5S, é trabalharmos de forma replicável, de forma acessível, com uma psicologia acessível, tanto na linguagem, quanto numa forma didática, de entendermos de que tudo isso é relevante, é importante sim, mas e qualquer pessoa vai concordar comigo que sexualidade é importante, comportamento é importante, que se tornar um indivíduo é importante, e qualquer um dessas, do que a emoção é importante, mas a questão aqui é o quando, né? O que a gente vai fazer isso primeiro? E eu entendo que o nosso modelo em saúde mental criado, ele vem e organiza isso de alguma maneira. Então, o que nós cuidamos primeiro? Então, nós trazemos então a ideia de três camadas, ou de três andares, ou de três níveis, como você queira trazer, onde nós olhamos então a própria definição de saúde da OMS, lá da definição de 1948, 52, alguma coisa assim você pode puxar, que é a saúde não é a simples ausência de doença, mas é um completo bem-estar biopsico, né, social. Então, nessa definição da OMS, entendendo o ser humano como um ser, nós todos, né, como um ser biológico, ou seja, um corpo que ainda habita essa terra, entendendo como um ser psico, né, que tem uma mente, por isso a psicologia, né, a ideia da psique, né, nós temos pensamentos, nós temos emoções, tudo isso. E entendendo também que nós temos questões subjetivas, né, toda a nossa subjetividade, identidade, sexualidade, relacionamento, propósito, todas essas questões filosóficas que não são de hoje, lá do mundo das ideias, do questionamento, penso logo existo, desde toda a filosofia, isso vai trazer a gente contribuições riquíssimas. Mas quando nós olhamos que não importa, não adianta eu estar enfermo, sedentário, ou refletindo sobre a existência do universo. Quando nós pensamos numa operacionalidade de um ser que está na Terra, que tem uma mente, mas que goza das suas funções e que está conectado, está funcional nesse tempo aqui, nós entendemos que existe aí uma hierarquia. E nós não somos o primeiro a pensar isso. Maslow lá já pensou isso. E é interessante que ele não apresenta numa questão de pirâmide, como é ensinado muitas vezes. Ele apresenta numa função de hierarquia de necessidades.
de que primeiro nós precisamos, então, cuidar do que a gente come. Primeiro a gente precisa saber se vai ter, né? Existem necessidades biológicas. Então, olhando dessa maneira, nós trazemos, então, essa contribuição, que é a contribuição do modelo que nós usamos aqui no Instituto. Nós não reinventamos a roda, nós não questionamos nenhuma dessas abordagens, nós não estamos aqui numa superioridade sobre elas, mas simplesmente numa ideia simples de dizer, olha, que tal se a gente colocar um passo a passo nisso? Que tal se as pessoas entendessem melhor? Sabe quando te explicaram a pirâmide alimentar? Aquilo é um modelo explicativo do que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína. E aí a gente pega e entende, ah, não, legal, temos uma pirâmide alimentar. Agora, quando a gente olha, então, para a saúde, todo mundo vai dizer, você precisa dormir bem, você precisa descansar melhor, você precisa fazer exercício, mas eu não tinha visto ainda alguém que chega e fala, olha para esse modelo assim, ó, 5 S's. E aí, quais são esses 5 S's? Todo mundo aqui já sabe, pois já foi apresentado, o sono, o social, sedentarismo, saciedade e sol, entendendo o sol como sede. E eu conversando com alguns médicos, tá, gente? É a primeira vez que eu tô falando isso aqui com vocês, conversando com alguns médicos, os que eu atendo, os que estão no meu network, conversando sobre esse modelo, foi colocado, né, um psiquiatra, inclusive, foi colocado de que o S do sol, da sede, eles sentiram falta de uma ideia de suplementação, de que existe alguns suplementos que são muito básicos. E aí a gente vai colocar, na medida do tempo, ainda não está no quiz, ainda não está nas aulas, mas a ideia é que daqui para frente a gente comece a trabalhar o S da água, o S do sol. Quando a gente pensa em sol, a gente pensa em vitamina D, a gente pensa em ciclo circadiano, a gente pensa no conhecimento básico que a gente precisa ter sobre fisiologia e neurofisiologia. E aí, quando a gente pensa em fisiologia e neurofisiologia básica, a gente também pensa em suplementos muito simples. A saber, o doutor Matheus ele vai vir nos dar essa aula aqui, mas são suplementos de creatina, suplemento de básicos mesmo, que são muito que são essenciais para nós. Então, sol, sede e suplementação é esse triplo S, né, dentro dos outros S. E aqui a gente tem o nosso ser biológico. Aqui no nosso ser comportamental, emocional, a gente tem a TCC, que é o modelo hoje mais evidenciado na literatura, o modelo que mais estudado hoje, o modelo mais difundido hoje, as terapias, inclusive, de segunda ondas, né, as TCCs, né, no plural, que nós temos um modelo básico ali, que a gente observa a situação, o pensamento e as reações comportamental, fisiológica e emocional, né? Então a gente vai ter a TCC ali para nos ferramentar nesse sentido. E depois, agora, então, nós vamos olhar para essas questões filosóficas, subjetivas, de identidade, de sexualidade, de personalidade, de relacionamento, de sexualidade, acho que eu disse, essas questões que suplementam o ser humano e que trazem para nós um ponto a mais, o que nos torna humanos, né? Que nos torna subjetivo. O ser humano ele possui essa subjetividade. Então, bio, psico, existencial, social, como queira chamar essa próxima nossa camada. Então, a saber, os nossos encontros, a gente vai funcionar assim. A gente tem uma fala inicial sobre algum desses pontos, mas é importante que cada contato que a gente tenha, cada aula nova, cada convidado que a gente tiver, cada bate-papo que a gente tiver sobre assuntos específicos, cada um desses assuntos, eles vão estar ou no primeiro andar, ou no segundo andar, ou no terceiro andar. A ideia é que com o tempo e com o aumento de grupos, se tivermos mais pessoas, né, separarmos grupos por andares, né? Então essa é uma criação que veio para mim lá na África do Sul, quando eu estive num retiro de 10 dias, né? São 10 dias que a gente tem sem contato físico, sem contato com celular, sem livro. É um curso chamado Vipassana, se você quiser pesquisar sobre. São 10 dias, né? O curso básico deles são 10 dias que você tem somente de meditação. Então, com 10 dias meditando em silêncio, foi o tempo necessário para consolidar.
Por que eu estou dizendo isso? Essa é a consolidação de que eu consegui, dos mais de 10 anos que eu tenho estudado e atuado em psicologia clínica e em psicologia da educação, trabalhando como professor, fazendo meu mestrado na área, tudo isso que eu fiz nos últimos anos, ele está condensado nessa fala aqui e nessa atuação que a gente começa a viver, experimentar e experienciar a partir de hoje. Então, essa vai ser a nossa missão aqui. A gente se reúne às quintas para falar sobre um ponto dentre todos esses pontos. E o primeiro ponto é falar sobre esse ponto central, que é a apresentação desse modelo, esse modelo que eu entendo como não existe nenhum modelo 100%, né? Não existe nenhum modelo perfeito, mas eu entendo como um modelo atual e que compreende as nossas ânsias, os nossos angústias, as nossas necessidades, especialmente nas necessidades que a gente tem hoje de acesso a um modelo em saúde mental. Então, esse é o nosso tempo aqui, essa é a nossa apresentação. Sejam muito bem-vindos. E enquanto eu falava, esse é o desafio aqui, o que passava pela sua cabeça enquanto eu falava.